Boa tarde, galerinha do YouTube, você que está acompanhando a gente diretamente aí do PhD Cursos, estamos aqui preparando aí você que vai prestar concurso público para Polícia Militar ou qualquer concurso que a geografia esteja presente junto com atualidades, tá bom? Eu, professor Brechó, estarei com você agora resolvendo questões especiais aí para você que pretende fazer esse concurso público, tá certo? Aqui nas instalações, todo mundo usando máscara, o pessoal aqui obedecendo o protocolo. Por causa da Covid-19, eu, enquanto professor, estou aqui sem, porém, a gente obedecendo todos os protocolos, tá certo? Então vamos lá, a gente vai estar trabalhando hoje questões de geografia voltada mais assim para o lado da atualidades, porque estaremos fazendo um outro vídeo em um outro momento com mais geografia do Brasil e também de Alagoas, tá certo? Galerinha do YouTube, pessoal do PhD, vem comigo focado agora. O material vai estar disponível logo aqui embaixo, é só você clicar e o material vai estar presente para vocês, tá certo assim? Vamos lá? Vamos de mais questões? Vamos embora, vem comigo. Olha só, gente, professor Brechó, eu estarei com vocês aqui diretamente também do Instagram. É só você chegar lá e seguir, que eu vou estar disponibilizando para você especial conteúdos e também questões de geografia de Alagoas, geral e atualidades junto, melhor ainda, tá? Vai estar disponível as questões também, especialmente para você agora, aluno PhD, com os comentários daquelas questões, tá certo? Não adianta você estar com as questões, não adianta você estar ali com o gabarito, mas não saber o porquê daquela questão ali está sendo certa ou errado, tá bom? Então eu vou estar comentando todas elas para que você aprenda mais ainda sobre o conteúdo, tá bom? Vamos lá, vamos seguir? Vem comigo, olha só. Atualidades, galerinha. Primeira questão que a gente vai estar trabalhando aqui é a questão do Irã, né? A gente sabe aí que o Irã, naquela região do Oriente Médio, é um país ali bastante problemático quando se tratando ali das questões religiosas. A gente sabe disso, isso é atualidades. A gente tem que saber essa questão da maioria sunita e xiita, né? Essas duas denominações é o chamado racha da religião islâmica. Temos que saber o que é isso, tá bom? Então, para a gente aprender e focar bem nessa questão do sunita e xiita, a gente vai vir para cá, ó. Temos aqui o xiita e os sunitas. Antes da gente partir de qualquer forma, tá? O que é isso aqui, Brechó? O que é isso aqui, Brechó? Gente, isso aqui é o verdadeiro racha da religião islâmica, né? Eles são subdivididos nesses dois grupos, sunita e xiita. A gente tem que aprender o que nessas duas divisões aí? Quem são os mais radicais e quem são os mais moderados, tá bom? Vem comigo aqui. Quem seria o mais radical aqui? Sunita ou xiita? Olha só, xiita. E como é que a gente vai saber que é o mais radical? Quando a pessoa chata está chegando, o que é que a gente faz com ela? Vixe, não é isso? Vixe. Vixe, então a xiita, o mais radical, bota aí, ó, tá? Esse é o mais radical. Mnemonicamente, o cara chato que tá chegando ali diz logo, vixe, então esse é um insuportável, né? Então os mais radicais, xiita, esses são os mais radicais. O que prega o xiita? Não deixa de ser islâmico, tá, gente? Ambos são islâmicos, é o racha que tem na religião, assim como nós temos na nossa. Creio que a maioria é cristão aqui, temos o cristão evangélico, né? E temos protestante e temos o cristão católico, né? Isso, e tem outras denominações aí. Então há um racha na religião islâmica e ela é subdividida em xiita e sunita. Sabendo aqui que os xiitas são os mais radicais, tá bom? Por quê? Eles são mais radicais porque o xiita, ele prega que o ayatolá, quem é o ayatolá? O ayatolá é aquele mestre, é o mor, é o comandante, é o supremo da religião islâmica, ele seja uma pessoa consanguínea de Maomé. Os xiitas não permitem outro a não ser alguém da mesma linhagem sanguínea de Maomé. Para quê, Brechó? Para assumir o califa, para ser o califa, para assumir o comando da religião islâmica, tá bom? Qual a outra situação mais aqui dos xiitas? Já os sunitas, falando dos sunitas, eles são mais moderados, Por serem mais moderados, eles escolhem o seu ayatolá, o seu comandante supremo, na linguagem deles, aqui ó, dos sunitas, no pensamento, na linhagem deles. O comandante mor, ele pode ser qualquer pessoa, desde que seja islâmico e votado, ou seja, através do sufrágio. A questão vai explicar, a questão não vai trazer para você a palavra voto de maneira nenhuma, né? A CESP adora trocar essa coisinha e botar sufrágio. A pessoa, peixe, lasquei, o que é sufrágio? Nada mais nada menos do que voto, tá bom? Então, a pessoa que é votada tem que ser pelo menos muçulmano. Essa pessoa que é votada, ela pode assumir sim
ali o lugar de ser o chefe maior chamado califa, tá bom? Certo? O Ayatollah. Então esse cara aqui, esse grupo aqui, ele é mais moderado. Esse grupo aqui, ele é mais radical. Agora, vamos lá. Estado Islâmico. Estado Islâmico, um grupo terrorista que recém-formado, né, na questão, surgiu ali depois das questões da Síria, né, pós-primavera árabe, enfim. Todo mundo tem que saber disso, mas a gente vai estar focando isso durante a resolução das questões, não se preocupem. Estado Islâmico mais novo, digamos, grupo terrorista, né, nascido na Síria. Aí a pergunta que eu faço para vocês, são pessoas que arrancam cabeça, são pessoas que matam seus opositores afogados, tá? Não sei nem se pode chamar de pessoas, né? São seres vivos que matam seus opositores por besteira, certo? Pergunta geral. O Estado Islâmico, eles são formados por maioria xiita ou sunita? Xiita, a banca quer que vocês respondam isso. Mas o Brechó está aqui para ajudá-las, beleza? Apesar dos xiitas serem mais radicais, o Estado Islâmico, ele é formado por sua maioria sunita. Imagina se fosse pelo xiita. O cara arranca a cabeça, o cara bota o outro dentro de uma gaiola, mata afogado. Imagina se fosse pelos xiitas, tá? Então o Estado Islâmico é formado em sua maioria, galerinha, pelos sunitas, tá bom? Explicado aqui o racha, a gente vai seguir aqui com a questão. Ela diz assim, ó, o Irã anunciou nesta segunda-feira, 4/11/2019, mais uma medida que desrespeita o acordo nuclear internacional. O vice-presidente anunciou que o país começou a operar 30 novos centrífugas para o enriquecimento de urânio, que é matéria-prima para a energia nuclear. A preocupação mundial é que o enriquecimento de urânio chega a um nível que permita a produção de armas nucleares. Preocupação mundial esta, que não só apenas é uma visão dos Estados Unidos, mas também de vários grupos internacionais, como a União Europeia, a ONU, OTAN. E por que, Brechó, não se deixa aquele país ter uma arma atômica? Gente, nós sabemos que países da questão ligada para o Oriente Médio e que tem ali essa questão religiosa muito aguçada, muito na veia, muito aflorada, a gente tende a ter uma instabilidade política. Sabemos disso. O que é instabilidade política? É um país onde a qualquer momento pode ter uma revolução, aquele presidente cai, assume um outro ali que tem um pensamento pior, ou sunita ou xiita, não importa, que seja um radical e de repente use essa arma nuclear para outra situação, a não ser para defesa, e sim para ataque. Tá? Então, o cuidado internacional é que justamente também nós sabemos que essas ogivas nucleares não caiam em mãos terroristas. Porque partidos terroristas, ou até mesmo grupos terroristas, têm uma grande influência na questão dos governos desses países. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a essas armas nucleares. Ele diz assim pra gente na primeira questão, tendo como base seus conhecimentos sobre o que está sendo abordado no texto, a gente vai julgar o item 1 e 2. O 1 diz o seguinte, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à época, tá? Questão 2018, ele abandonou o acordo em maio de 2018 e começou a restabelecer as sanções ao governo iraniano, logo em seguida, e tinham como alvo os setores petrolífero, financeiro do Irã, e provocaram um colapso econômico e inflação galopante no Irã. O Irã reagiu, deixando de cumprir alguns compromissos e acordos nucleares. Certo ou errado? E aí? Certíssimo, né? Para quem lê telejornal, isso foi muito divulgado. E quem quiser rever esse conteúdo, pede lá para mim, segue lá. A gente vai disponibilizar essa matéria, esse material para vocês em vários sites de grande importância, pois não? O Irã já construiu a bomba nuclear? Ainda não. Ainda não, Ainda não, tá? Ainda não construiu. Tomara que ele demore bastante, tá, gente? A gente tem donos... São 7. Graças a Deus, tomara que não aumente, né? Pelo menos. Assim, você tem que partir da linhagem 7 oficial. Tem alguns que, como nós sabemos, quando houve a dissolução da União da República Socialista Soviética, né? A época do fim do socialismo, ali na queda do Muro de Berlim, mais ou menos em 92, a criação da CEI, Comunidade de Estados Independentes. Quando aconteceu isso aí, a União Soviética, a Rússia ficou com boa parte do arsenal nuclear. O restante desapareceu como não
espaço de mágica. Sabemos que o Cazaquistão possui. Sabemos que o Paquistão também possui. Tá? Oficialmente o Paquistão diz que tem, o Cazaquistão já esconde. Mas aí muitos países que foram dissolvidos da União da República Socialista Soviética ficaram com algumas armas nucleares, algumas ogivas, e não foi divulgado. Tá? Então divulgados são 7, tá bom? matéria-prima dela predomina no Irã, parece. Não entendi? A matéria-prima dela. A matéria-prima, urânio, ele tem riqueza nesse minério, ele tem a tecnologia de enriquecimento, assim como a própria Coreia do Norte também tem, tá bom? De enriquecer urânio a nível não só para fins pacíficos. Quando é que se percebe para fins pacíficos? Tem um nível X que ele chega para a geração de energia nuclear. Quando ultrapassa esse nível, que ela aquece o bastante para gerar aí, ali já a formação de uma ogiva. Aí é onde entra os Estados Unidos, a União Europeia, entra aí a ONU, entra também aí a OTAN, já proibindo e pode intervir, porque existe um tratado internacional de não proliferação das armas atômicas, tá bom? Coisa que o próprio Irã, ele não assinou, assim como o Donald Trump se retirou e começou a começou a aplicar as sanções ao governo iraniano, que por sua vez ficou pé da vida e acabou também aí se retirando desse compromisso, tá bom? A próxima, a 2, diz o seguinte, então questão certa, gente, a próxima diz assim, as suspeitas de que o Irã estava usando seu programa de energia nuclear para encobertar o desenvolvimento de uma bomba atômica levaram a Organização das Nações Unidas, ONU, os Estados Unidos e a União Europeia a impor sanções com o objetivo de persuadir o país a conter suas ambições armamentistas. Certíssimo. Para que serve essa questão? Para que qualquer uma outra que diga que foi apenas os Estados Unidos, tá, que praticou as sanções contra o Irã, porque pode alguma questão levar a você a pensar que foi apenas os Estados Unidos, porque a mídia joga tanto Estados Unidos e Irã, não é? Essa coisa dos Estados Unidos e Irã joga tanto ali, contrário ao outro, que se vinha uma questão dizendo que apenas Estados Unidos, no mundo contemporâneo, aplica sanções econômicas ao governo iraniano pela proliferação de armas atômicas, coisa que a ONU e a União Europeia não mais pratica esse tipo de sanção. Erradíssimo. Não só apenas os Estados Unidos, mas também essas duas organizações, a ONU e a União Europeia. Tá bom? Sob supervisão total da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização militar comandada pelos Estados Unidos. Tá bom? Vamos lá? Pois. A produção da bomba atômica, ela pode ligar a emissão de gás carbônico para a atmosfera? Pode o quê? Ligar. Aquela questão de crédito de carbono, ela pode ter alguma ligação? Não, o crédito de carbono é outra coisa. O crédito de carbono ela é baseado no seguinte: você é um país que é industrializado, você é um país que está, de acordo com o número de indústrias que você possui, você joga 10 toneladas de monóxido de carbono na atmosfera. No caso da produção, ela não joga monóxido de carbono não. Gases mais nocivos do que esse. Monóxido de carbono não, tá bom? Mas a irradiação, tá? Dependendo do que for, né? Às vezes é irradiação, tá bom? Mas monóxido não. Vamos lá, gente, a próxima a gente tem aqui a terceira questão, a condenação de líderes separatistas da Catalunha. A gente sai do Irã, né? Vamos agora para a questão da Catalunha. Gente, Catalunha, vamos falar sobre ela. Catalunha fica na Espanha. Não só esse movimento separatista da Catalunha, do povo catalão, mas também do país basco, que também está ali na Espanha. A gente compara a Espanha com uma colcha de retalho. Como assim, Brachó? Pensa um país formado por vários estados-nações. Dentre esses estados-nações, alguns já são autônomos, mas não são independentes. Ô, Brachó, explica aí, velho. Lascou. Entendemos. Estado de Alagoas. Vamos lá. Somos um estado que somos subordinados a quem? Ao governo federal, certo? Nossa Constituição não pode ultrapassar, vocês estão estudando aí Constituição, não pode ultrapassar a Constituição Federal, porque qualquer medida que a gente tomar, qualquer lei que bata com a Constituição, ela é o quê? Inconstitucional. Um estado, quando ele tem a sua autonomia, ele pode criar leis onde aquele país que ele está inserido, de repente, ele nem existe essa lei, ou existe uma lei contrária a ela, porque ele tem uma autonomia, mas ele não vai ter o quê? Soberania.
soberania. Brechó, o que é autonomia? Autonomia é eu tomar decisões. Eu tenho, enquanto Estado-nação, enquanto povo, enquanto Catalunha, enquanto catalão, tomar decisão. Governo catalão. Eu posso tomar decisão. Mas eu não posso jamais ter uma bandeira e chamar o meu povo, né, de nação, porque eu não tenho terra para formar um país. Eu não sou um país. Eu não tenho o quê? Soberania. Autonomia eu tenho, mas não tenho soberania. Qual a diferença, autonomia? Você tomar decisões. E da soberania? É, de repente, você dizer, a partir de hoje, o meu país X não tem mais nada a ver com o país que eu estava inserido, Y. Ou seja, a Catalunha não vai mais fazer parte da Espanha. O povo catalão não pode dizer isso. Apesar de que foi feito um plebiscito, foi aprovado, mas, infelizmente, o governo, a coroa espanhola interviu a tempo e barrou toda essa ideia do separatista, tá bom? Então ele diz aqui pra gente, ele fala aqui, ó, a condenação de líderes separatistas da Catalunha nesta segunda-feira gerou uma série de protestos na comunidade autônoma, com o epicentro em Barcelona, onde os atos bloqueiam o chamado El Prat, que é o principal aeroporto da cidade lá. Os moços, que são os policiais, né, de lá da área, eles atacam uma parte dos manifestantes. Eles atacaram lá, que tentaram ultrapassar uma barreira policial. A ação foi convocada pela plataforma Tsunami Democrática. Foi o que eles fizeram. Eles distribuíram, gente, no aeroporto, cartões de embarques falsos, para a galera, todo mundo achar que eles iam para o aeroporto apenas para viajar, mas não, e lá foi feito o manifesto, tá? Aí diz aqui, ó, a origem do conflito que se trata lá do texto. Esse conflito que aconteceu lá no aeroporto, que foi marcado através de um site, né, chamado Tsunami, uma plataforma Tsunami Democrática. Esse conflito aí, vamos lá, essa reunião, o objetivo, o porquê foi dessa briga toda, ele pergunta pra gente aqui. Ele diz assim, logo de cara, o desejo de emancipação existente em uma região do território espanhol, letra A. A letra B diz assim, comportamento violento da polícia catalã contra os manifestantes franceses. Algum momento foi citado França aqui? Tem não? Não, né? Questão facinho, isso tudo dá certo. Vamos lá, próximo. Diz assim, autoritarismo dos moços em relação à condenação de separatistas argelinos. O texto falou em algum momento de alguma condenação? Dá uma lida aí, Ned. Não viaja. Quando ele falar o texto, tem que estar ali no texto. Então a gente não pode estar viajando de coisa que vai além. Então a gente tem que estar ali no texto, tá bom? Próxima, letra D de doido. Diz assim, ó. Combate a distribuição de cartões de embarques falsos pelo aplicativo do governo. Nem do governo foi. Foi um aplicativo autônomo, né, que fez com que essas pessoas aparecessem lá, sob a tutela de que iriam viajar, mas eram cartões falsos, as pessoas sabiam, era só para marcar uma reunião, porque o governo não estava permitindo reuniões que falassem sobre movimento separatista. Então dá uma relida na letra A e vê se ela se encaixa com o que a gente quer. Desejo de emancipação existente. Então a gente tem aqui, ó, se a gente for pegar ali a questão da pneumonia de novo, em relação à Catalunha, a gente faz assim, ó, tá? A gente pega aqui a Catalunha. O país ao qual ela está inserida, tá? Seria o qual? O caso é onde? Para a gente não esquecer, Espanha. E o movimento, ele é o quê? Perfeito. A gente pode botar aqui. Separatista. Então essa pneumonia a gente não esquece. Faz isso aqui, coloca a Catalunha, o país é a Espanha e o movimento ele é separatista, tá bom? Se é separatista, ele é territorial. O povo luta pelo território? Diga não. O povo luta pelo território? De maneira nenhuma. Já possui o território? Já possui. Não são autônomos? Eles querem o quê? Já tem autonomia. Só falta o quê? Soberania. Entendeu? Então, essa é a pneumonia que a gente pode firmar em se tratando da Catalunha. Gerou algum... A questão pede isso, tá, gente? Sempre, a CESP adora pedir isso aí. Tem algum grupo terrorista? Tem, não.
não tem grupo terrorista, tá bom? Não tem grupo terrorista. Fechado? Brechó, se a gente for falar de Espanha, tem outra bronquinha lá acontecendo na Espanha? Tem. Qual é o outro, Brechó? Olha, o povo basco. Tem um outro movimento separatista lá? Tem, povo basco. E me diz, onde é o povo basco, hein, Brechó? Ó, também na Espanha. E a briga lá é por causa de quê? Eles já são autônomos? Já tem território? Tem autonomia? Então aí esse povo aí está precisando de muita coisa. A primeira coisa é o quê? Seria o quê? Territorial, né? Em busca de território. Em busca de que também eles precisam? Estão querendo, né? Além de território, autonomia. E assim vai. Beleza? A gente fecha o povo basco também. Ambos na Espanha. Que movimentos são esses? Um é separatista e o outro territorial, também separatista. Certo? Esse aqui só quer mesmo separar. Já tem o território, já tem um povo, já tem um governo, já tem autonomia, falta soberania. Esse aqui nem tem território, tem povo, nem tem autonomia, nem tem soberania. Aí esse aqui está mais difícil. Tá certo? O povo basco e o povo catalão, ambos na Espanha. Dois movimentos ocorrendo hoje, separatistas na Espanha, tá certo? Contemporâneos. Alguma pergunta? Quais foram os motivos que levaram a Catalunha a querer exercer essa soberania? Sim, porque é o seguinte, a Catalunha, para vocês terem ideia, ela compõe 1,5%, mais de 1,5% do PIB é formado pela Catalunha. O que mais, Brechó? A Catalunha ela é uma região rica em portos e indústrias. E também tem uma parte voltada, ela possui uma vocação turística muito forte. Então ela possui os 3 setores da economia fortíssimos. Ou seja, lembram daquele movimento que aparentemente, totalmente inconstitucional, mas aparentemente algumas pessoas queriam a região sul separar do Brasil? Vocês já ouviram falar nisso aí? Foi feito até um plebiscito e tal. Não é? Muitos anos que a região sul, os 3 estados da região sul queriam se separar do Brasil. Segundo eles, levavam o Brasil nas costas. Ora, né, desde Floriano Peixoto. Floriano Peixoto foi lá e baixou a lenha e no instante eles recuaram aí. Para quem é de história, procura saber com o Kedman aí, ele vai dizer para vocês. Mas o que toca para a geografia é mais ou menos essa ideia. É você ter uma região que é rica, que realmente se separar não vai sentir nada, ela tem condições de se manter, a região sul também tem, sudeste também tem, sabe disso. O sul também tá legalzinho, tá bonzinho no segundo setor. Mas a Catalunha, ela tem condições de separar, porque ela tem indústrias, é uma área bastante industrializada, que possui importantíssimos portos e aeroportos, ou seja, a área de escoamento de produção, contribui para mais de 1,5% do PIB nacional. E, além do mais, tem ali a questão do turismo. É muito desenvolvido, ou seja, tem os 3 setores da economia desenvolvidas. Logo, ela percebe que de retorno para a coroa da coroa espanhola, para eles, vem muito pouco de investimentos. E eles dizem, porra, é melhor a gente se manter só, porque pelo menos o investimento fica só para a gente. A gente está ralando, trabalhando, dando dinheiro para a coroa, e o que eles retornam para a gente de benefícios, zero. É melhor a gente ficar... É um movimento do próprio Barcelona, o time. Sim, é de lá. E traz muito Barcelona. E traz muita grana. Barcelona é assim que eu diga, viu? Pelo amor de Deus. Contratou quem agora? Contratou quem em Barcelona agora? Você não sabe, pô. Vamos lá. Voltando para a próxima questão. Coronavírus, galerinha. Coronavírus, todos nós sabemos, já é um vírus antigo. Desde os anos 60 que existe. Deixa disso, Brechó. É sim, senhor. Desde os anos 60. Tá bom? Esse coronavírus, ele gera vários tipos de doenças, dentre elas a Covid-19, que tem esse nome 19 por causa do ano que ela nasceu, em 2019, certo? Anota aí. 2019 o número Covid-19 não é à toa, é por causa do ano da criação da doença, certo? Brechó, esse coronavírus, são quantos que existem? Galerinha, são mais de 8 vírus. São mais de 8. Graças a Deus, o que pega no ser humano, desses 8, a metade, 4. É o que transmite do animal
para o ser humano. Brechó está presente em quê? Morcego, gado, sapo, cachorro, gato. Para quem gosta de comer esse tipo de animal, né, filho? Cabra. Aí o que acontece? O animal passa para o ser humano. Passa para o ser humano. Se esconda não, viu? O animal passa para o ser humano. E infelizmente aconteceu em Wuhan, né, uma província lá da China. Dizem que foi por causa do morcego, outros falam que foi criado em laboratório. Sou um formador de opinião, não posso dar minha opinião aqui, mas eu tenho a minha guardada, tá? Mas de animal, criado de bicho, de morcego e tal, isso aí é uma história muito bonita. Eu creio em outra linhagem. Não, porque a própria equipe que foi lá para a China estudar a origem do vírus, eles disseram que tem um relatório que vai ficar confidencial. Eu não entendi. Ora, se constitui-se uma equipe que vai pesquisar de onde realmente surgiu este vírus. Ao chegar lá, eles dizem que acham que não foi, tem evidências fortíssimas que não foi criado em laboratório. E depois do relatório eles dizem que é confidencial. Eu não tenho mais o que entender na minha vida, tá? Nós sabemos que China, ela é subdividida em existem duas Chinas. A China continental, que é aquela China pobre, onde as pessoas têm carência de proteína animal, por isso que se come cachorro, gato, sapo. Não ache que se come isso aí porque é bonitinho, porque querem, porque é iguaria, isso. Não, cuidado. Nem tudo que é amarelo é ouro e nem tudo que balança cai, tá bom? Nem tudo que sai na mídia é real. Fake news. Então, para quem visita a China e traz as notícias realmente para cá, se percebe que existe duas Chinas. A China litorânea, que é aquelas amigos do rei, não é rei, lógico, lá é democracia, né? Xi Jinping é o presidente chinês. Estes, que têm os seus amigos, moram na China litorânea, Ponta Verde, Pajuçara. E aqueles que são contrários ao governo, eles são quase que banidos. Eu estou falando para o YouTube, são banidos para o continente. Olha, sai daí, raça podre, vai para lá, carniça. Tudinho vai lá para o meio do continente. Isso, no Vegel. Ei, rapaz, tu tá no Vegel, tu leva um pau. Galera do Vegel, dá um salve aí, beleza? Então, é nóis. Então, o que acontece? É a mesma coisa, tem a galera da Ponta Verde, nós sabemos, e tem a galera da elite aqui pertinho, Brejal. Não, moro na Brejal, velho. Aqui pertinho, Vegel, a galera daqui. Então, existem duas Maceós, né? Assim, não existe, todos nós sabemos. Aquela que recebe investimentos e aquela que não recebe, tá? É só dar uma voltinha. Apesar de que o cheiro a gente não consegue mais distinguir, né? Se você correr pela Ponta Verde ali, a coisa tá difícil, né? Quando tu corre também, se quem correr ali, não por esporte, talvez por não ser assaltado, por ali, por aquela área ali, pode-se ter aquele cheiro apurado do sururu, né? Aquela coisa suja. Então, é ruim ali. É falta de quê? É por causa do povo? Não, é investimento. A galera que mora aqui tanto merece respeito quanto quem mora lá. Tá certo? Todos merecem respeito. Agora, pena que o poder público não investe. A mesma coisa na China. Tem aqueles que são amiguinhos do rei, do governo, do presidente, China litorânea. Os que não são basicamente banidos. Opositor continental. Ora, como é que tu vai me explicar se a China é cheia de dinheiro, tão rico assim como vocês, alguns acham, que ainda se pratica a agricultura rupestre, puxado no burro, no cavalo ali? Não existe. Tá? As pessoas são carentes com relação à proteína e passam a comer rato, cachorro, calango, sapo, morcego, cabrito. Entendeu? Passam a fazer isso. É por isso que existe aí uma disseminação muito forte de várias doenças. Os meus amigos chineses falaram que os Estados Unidos foi lá e implantou o vírus. Eles criaram um laboratório lá nos Estados Unidos. Isso, implantou lá. Como uma coisa que a China é aberta, né? Como uma coisa que a China é aberta, né? A China é um país um dos mais fechados do mundo, pelo amor de Deus. Gente, então guardando isso aí, China não é um país desenvolvido, China é um país subdesenvolvido, porém industrializado. Deixa disso, Brechó, o segundo maior PIB do mundo, sim senhor. Tanto que ele faz parte do BRICS. BRICS é o que, Brechó? Um bloco econômico, né, velho? Não,
não é bloco econômico, é uma sigla, apenas uma sigla. Para sintetizar, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Rússia, brechó, o segundo maior arsenal nuclear do mundo, não é desenvolvido, não, gente. É um país subdesenvolvido, porém industrializado. E por que não é? Justamente por isso, no tocante à China, que é igual à Rússia, que é igual ao Brasil, porque existem as chamadas diferenças entre as classes sociais. É porque existe a diferença entre o IDH. Logo, aprendemos uma lição aqui. PIB alto não significa dizer população satisfeita. PIB alto significa dizer economia boa. Não quer dizer que só porque o país tem uma economia boa que suas desigualdades sociais tenham sido resolvidas. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O Brasil ficou mais de 20 anos entre os 6 maiores países cujo PIB era um dos maiores do mundo. Sexto. A gente ultrapassava Portugal, a gente ultrapassava França, Itália. Mesmo assim, a gente não viu as desigualdades sociais diminuir. E o que é interessante, brechó, para um país quando se trata de desigualdade social, crescimento econômico, é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Quanto mais perto de 1, melhor, tá certo? É diferente do índice de Gini. Daqui a pouco eu explico para você o que é índice de Gini e o que é IDH. Vamos para a questão. Vem comigo. Ele diz aqui, coronavírus. São uma extensa família de vírus que podem causar doenças em animais humanos. Beleza. Em humanos, sabe-se que vários coronavírus causaram infecções respiratórias que podem variar do resfriado comum à doença mais grave, como a síndrome respiratória do Oriente Médio, que é marcado por essa sigla que vocês estão vendo aí, e a síndrome respiratória aguda grave, que também tem a sigla SARS. O coronavírus descoberto mais recentemente causa a doença de coronavírus chamada Covid-19, a qual é de notificação compulsória. Sobre o Covid-19, vamos julgar o item 4 e 5 e vamos partir direto para ele. Tem assim, ó. Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Até aí tudo bem, a gente já sabe que até aí ela está certíssima porque esta doença ela é oriunda de animais. Beleza, vamos lá. Aí ela diz aqui, ó. Todos os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, como exemplo dessas duas siglas que vocês estão vendo aí. E aí, certo ou errado? Por quê? Qual é a regra do concurseiro, do nerd concurseiro? Fugir do quê? Todos. Regra básica de quem está fazendo concurso. Deixa disso, brechó. Certíssimo. Fuja do todos. Somente. Tá entendendo? É regra básica do concurseiro. A gente dá a questão e também dá o macete. Regra básica do concurseiro é fugir do todos. Essa questão de generalizar, a gente sempre dá como errado. Tá certo? E outra, o nerd chegou agora, tá começando a estudar agora. Gente, poxa, dá licença. Todos os coronavírus infectam pessoas. Quem ligou o radinho de pilha ali para escutar a notícia, movida a lenha? Quem ligou ali a televisão, celular, desgraça. Eu sei que vocês não curtem esse negócio de TikTok, não é a praia de vocês estar assistindo Big Brother, vocês estão sempre assistindo jornal, né? Vocês não curtem TikTok, pra quê? Não é? Não. Vocês adoram notícia, essa é a atualidade, é o que vai cair na prova de vocês. Aí o que acontece? A gente sabe que nem todos, a imprensa fala isso direto, existem quantos? 7, 8 coronavírus. E desses, apenas 4 é que infectam humanos. Tá bom? Então, metade, não todos. Se fosse todo, ele estava lascado. Então, errado, corrija-se todos aí e coloca apenas 4, tá? Quinta, diz assim, o Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas e quadros graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, atenção, a maioria, cerca de quantos por cento? Quanto? 20% dos pacientes com Covid-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos, poucos sintomas. E aproximadamente, quantos por cento tem aí? Quanto? 80% dos casos detectados requer atendimento hospitalar
por apresentarem dificuldades respiratórias, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. Cara, a gente que está acompanhando o Covid, olha o que a CESP pega. É você estar lendo, assistindo o telejornal e sabendo que essa infecção, apesar de mortal, graças a Deus, apenas 4 vírus é que podem ser pegos em humanos e dos 100% dos casos, apenas quanto? A gente pode ver que piora, o grau de piora, a pessoa vai apresentar sintomas, apenas quanto? Ao invés de 80, seria quanto? 20%, gente, é o contrário. Está errada porque esses percentuais aí é o contrário. Apenas 20% o coronavírus ele realmente infecta as pessoas, tá? E essas pessoas, graças a Deus, os 80% são assintomáticos. Ou seja, qualquer um de vocês aí pode estar com a Covid-19 e não apresentar nada. Vocês são tão ruins que nem o Covid pega, miséria. Entendeu? O Covid nem conversa com vocês, quer. Tá vendo aí como é que é? Tá ligado, né? Você é um deles. Então o que acontece? Errado por isso, corrijam. Só os percentuais, tá? A gente sabe que grande maioria é que não apresentam sintomas. E uma minoria, que são os 20%, é o que apresenta. Pois não, filha? Desde 1969, dos anos 60, viu? O coronavírus dos anos 60. O primeiro foi em 69. Gente, H1N1, gripe do frango, gripe da galinha, tudo aí é coronavírus. Tá? Essas que a gente foi vacinado. Nada a ver. Pode não, tá gravando. Vamos lá, próximo. Vai que o comandante... A sexta. A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra, até aí tudo bem, por contato próximo por meio de toque, do aperto de mão. Olha como a CESP é, gente. Contaminadas, gotículas de saliva, espirro, tosse, pele, catarro e objetos de superfícies contaminadas. Qual o erro aí? Já vou logo dizendo, vou nem perguntando se está certo ou errado. Dá uma lida, assiste aí os telejornais, nerd, acompanha aí o rally rola do coronavírus, do Covid-19. A gente sabe disso. A tua mão pode vir infectada e tu vai ser infectado se tu levar para a boca ou para o nariz. Mas dentro dos teus poros, ele penetrar, até agora, graças a Deus, não tem estudo que comprove isso. Tá entendendo? Abre a chão. Mas me disseram que se eu for para a rua, alguém espirrar em mim, o vírus fica na minha pele. Fica na tua roupa, fica no teu óculos, tá entendendo? Fica nas tuas mãos, no teu sapato, onde for. Porém, ele não vai penetrar nos teus poros. Você não vai se contaminar por via da pele. Só se você pegar essa pele onde está, passar no nariz ou olho, aí é outra coisa. É outra coisa. O cara que foi preso, porque ele estava cuspindo na mão e passando dentro do metrô. Isso. Eu vi, acompanhei. E aquela mulher chinesa no supermercado. Certo? Aí sim, ela estava pegando o vírus dela, transmitindo. Se eu chego com a mão, bota ali, põe uma mão na boca, aí eu vou ser contaminado. Mas se eu chego com a mão, pego ali, o vírus vai ficar na minha mão. Se eu pego o álcool em gel, 70% passo, eu já destruo esse vírus. Se eu lavo as minhas mãos com sabão, eu já quebro a camada de gordura que esse vírus possui, que o protege. E aí ele morre. Certo? Mas pela pele não se contamina. Fechado aí, Nerd? Então o erro foi isso, risca aí pele e bota errado. Sétimo, qual das alternativas traz uma das medidas do presidente Trump anunciada em 2017 que causou polêmica mundial, galerinha? Donald Trump, de novo, assim que assumiu, este cara é certa questão de atualidades, porque o que ele causou, o rebuliço no mundo, não é à toa não. Vai ficar marcado por resto da vida, né? Esse cara aí, pode ler sobre ele, que essa figura, Lorde, ele diz assim, ó, construção de um muro na fronteira com o Canadá. Nerd, tu não entende nada de geografia, mas dá licença. Vem comigo. Os Estados Unidos iria construir um muro na fronteira com o Canadá. Nerd, note. E que fronteira? México. Perfeito. Canadá, o norte, e o México, na região sul dos Estados Unidos. Ali sim está sendo construído. Estava que parou, né? Depois que Joe Biden assumiu. Vamos lá. Letra B de Bexiga da Peste. Diz assim, ó. Cessação de acordo de livre comércio entre os Estados Unidos e Israel. São parceiríssimos. Estados Unidos e Israel são tão parceiros que uma das outras medidas de Trump
foi anunciar a embaixada americana de Tel Aviv para onde? Para Jerusalém, diga além. Muito bem, Jerusalém. Ele transferiu de Tel Aviv para Jerusalém. Ou seja, dando a entender para a comunidade islâmica, em especial o povo palestino, que luta pelas suas terras, né? Dando a entender que Estados Unidos reconhece Jerusalém como capital de Israel. Ô Brechó, e não é não? Não. Jerusalém é uma cidade neutra, controlada pela ONU. Brechó, por quê? Porque Jerusalém, ela é uma cidade muito importante, tanto para os muçulmanos, quanto para os judeus, como para os católicos. Por isso, devido a essa grande importância que Jerusalém tem religiosamente falando, e estrategicamente também para esses povos, a ONU achou por bem controlá-la até segunda ordem. Mas Donald Trump chegou lá e reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. De que maneira? Transferindo a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Belezinha? E causou um rebuliço ali na comunidade palestina. Vem comigo. Letra D, de doido. Saída do Acordo de Paris. C. Letra C. Saída do Acordo, C de catota, né? De cerveja, conhaque, coquinho, 51, cana, caipirosca, cuspe, catarro. Então, essa letra C de corno, ela, né? Letra C, ela é a certa. E por que a certa, galerinha? Justamente a saída do Acordo de Paris. E esse Acordo de Paris, o que é que trazia? Qual o nerd que vai me explicar aí, o Acordo de Paris? Emissão, perfeito, que Donald Trump se prontificou em fazer logo o quê? Tô fora, eu prefiro produzir, eu prefiro destruir o meio ambiente e não vou parar de produzir. Então foi isso que ele escolheu, saiu do Acordo de Paris, tá certo? Vamos à próxima, letra C é a correta. Saída da OTAN nunca, porque a OTAN é dirigida pelos Estados Unidos, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E o que é isso, a OTAN? É uma organização militar que foi criada logo no pós-Guerra Fria, durante a Guerra Fria, melhor dizendo, foi criada durante a Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra Mundial, cria-se a OTAN, e essa organização militar, ela tem ali a sua prerrogativa de dar apoio militar armamentista para os países membros. Tipo, se eu faço parte da OTAN, onde boa parte dessa sala também são signatários, se um país desse aí pensar em invadir o meu país, todos esses que fazem parte da OTAN vão vir ao meu socorro. Então, foi uma organização criada, comandada pelos Estados Unidos, e até hoje ela perdura, e jamais os Estados Unidos vai deixar essa cereja do bolo sair das mãos deles, tá bom? Porque é um apoio mútuo militar, tá certo? Que existe entre os países membros. Ele diz aqui, letra E, ele fala reconciliação dos Estados Unidos com Cuba. Durante o governo Barack Obama, houve uma reconciliação, né, com o governo cubano. Vamos dizer, uma aproximação. Tanto que o aeroporto, o voo Cuba-Estados Unidos, foi reaberto. Estava existindo o voo turístico entre Cuba e Estados Unidos. Quando Donald Trump assumiu, a coisa voltou a ser tenebrosa novamente, tá bom? Então, não foi isso aí. Oitava questão. Um dos períodos mais turbulentos da história moderna dos Estados Unidos chega ao fim nesta quarta-feira, 20 de 1 de 2021, ao meio-dia, em Washington, 14 horas, hora de Brasília. O republicano Joe Biden, 78 anos, tomará posse oficialmente como o 46º presidente norte-americano, sucedendo Donald Trump, que já está abandonando a capital rumo à Flórida, certo ou errado? Perfeito, por quê? Temos que saber isso, nerd, temos que saber. Em se tratando dos Estados Unidos, a gente tem que saber que a política norte-americana adota o bipartite, ou seja, são 2 partidos. Brechó, tem quanto na certeza lá? Estados Unidos, na verdade, são 5 partidos. 5 partidos. Com esses 2, 7. Porém, os mais expressivos são esses 2, republicano e democrata. Tá certo? A gente tem republicano e o democrata. Então, Joe Biden, ele é democrata, ele é de esquerda.
Corrija aí, por favor, tá? Tire republicano. Republicano é de direita. E Joe Biden, ele é democrata, de esquerda. Assumiu um governo de esquerda nos Estados Unidos. Tá? Primeira medida de Joe Biden. Desfazer as besteiras de Trump. Dentre elas, parou a construção do muro. A outra, a questão dos imigrantes. A outra situação, ele já voltou para o Acordo de Paris, tá, gente? Retornou, Estados Unidos retornou, graças a Deus. Uma abertura mais flexível. Isso, a questão dos imigrantes hoje está mais flexível. Lógico que a gente não deve, em tempos de hoje, estar abrindo suas fronteiras para todo mundo. Nós sabemos, depois da Primavera Árabe, vocês têm que ler sobre a Primavera Árabe, quem quiser material, já sabe, né? Cola com a gente, Célio Brechó lá no Instagram, eu mando para vocês com o maior prazer. Sobre a Primavera Árabe, a gente tem que saber que surgiu aonde? Na Tunísia. Qual foi o ano? 2011. Qual foi a causa, Brechó? Direitos. Um estudante pôs fogo no próprio corpo, por causa de quê? O presidente, à época, negava direitos aos universitários. Ele tomou essa medida extremista, acabou com a própria vida, mas os colegas dele não deixou aquilo morrer com ele. Seguiu, foi uma das maiores, a maior manifestação do mundo, marcada por rede social, Facebook, Twitter e Instagram, e o WhatsApp. Tá? Essa marcação de reuniões constantes tomou conta de vários países do norte da África, do Oriente Médio, Iêmen, Sudão, Egito, Marrocos, Tunísia, Síria. Esses países tiveram seus líderes que já estavam no poder há mais de 30 anos, alguns derrubados. Dentre eles, Bashar al-Assad, na Síria. Na Síria surgiu o Estado Islâmico devido a esse desgoverno que gerou uma guerra civil. Dentro da Síria nós tínhamos os curdos, que é a maior nação sem pátria do mundo, querendo um espaçozinho para formar o seu país. Tínhamos os rebeldes pró-Bashar al-Assad, tem os rebeldes contra Bashar al-Assad e nesse meio o Estado Islâmico. Para piorar a situação, vem o exército italiano, americano e britânico para tentar derrubar o Estado Islâmico. E para apoiar o exército sírio, vem investimentos russos. Imagina a loucura que ficou a Síria. O que foi que aconteceu? Grande parte da população preferiu migrar para a Europa. Chegando na Europa, nós sabemos qual é o Pacto de São José da Costa Rica. O que é que ele diz? Ele versa a respeito das pessoas que são chamadas de refugiados. O refugiado nunca será, diga, deportado. O refugiado nunca será deportado. Perfeito. Olha que participação linda de vocês no vídeo. O refugiado não será deportado. E por quê, Brechó? Porque tem Pacto de São José da Costa Rica. Você assinou um tratado internacional. Essa pessoa ela está correndo do país dela porque ela está em guerra civil. Que país? Síria. Ah, Brechó, então eu, enquanto célula do Estado Islâmico, posso me infiltrar ali no meio dos refugiados, atravessar o mar Mediterrâneo, chegar até a Europa, contactar as minhas outras células, formar um grupo ali novamente e praticar atos terroristas? Sim, é o que estava fazendo. É por isso a questão do espaço Schengen. E o que é o espaço Schengen? O espaço Schengen é um acordo também que existe na União Europeia, é um acordo que existe na União Europeia que versa a respeito da livre tramitação de pessoas em países europeus durante toda a Europa. Se eu sou um cidadão europeu, eu posso circular livremente por toda a Europa. O espaço Schengen diz isso. E onde é que tem esse espaço Schengen, Brechó? No bloco econômico chamado União Europeia, que ao fazer parte deste bloco, eu vou aderir ao espaço Schengen. Porque ela que é italiana, ela pode ir para Suíça livremente. Você que é suíço pode ir para a Espanha livremente. Você que é italiana pode ir para a Alemanha sem ser oportunada pela alfândega. O que versa a União Europeia? Livre circulação de quê? Mercadorias, que mais? Pessoas, que mais?
Capital, o que mais? Bens e o que mais? Serviços. Ou seja, liberou, diga geral. Liberou geral. Lá é um liberou geral. É sério. Lá é um liberou geral. Então, todo mundo pode ir onde quiser, até a mulher do seu Raimundo. Aí, o que é que acontece? A Inglaterra, percebendo isso, viu uma ameaça e disse, epa, Brexit, que é um outro assunto que a gente vai entrar. Tá? Um dos motivos do Brexit foi justamente o espaço Schengen, que foi gerado pela Primavera Árabe, que foi gerado pela queda do governo Bashar al-Assad, que foi gerado pela grande diáspora do povo sírio rumo à Europa. Pois não? Espaço o quê? Schengen. Eu mando para você, tenho sim, mas eu mando para você. Pede para mim aqui, tá bom? Vem lá, vamos votar? Próxima. Corrigindo, lógico, corrigindo. Joe Biden, ele é o quê? Perfeito. Próxima questão. Além disso, Biden precisará lidar com diversos problemas na esfera internacional, como o retorno do Acordo Climático de Paris, a tentativa de recuperar o acordo nuclear com o Irã, as relações tensas com a Rússia, a China e a Coreia do Norte e a reparação de relação com aliados históricos, como no caso a União Europeia, sem falar na crise migratória e as tensões com radicais pró-Trump, como o que invadiram o Capitólio no dia 6, né? Numa tentativa de impedir a vitória de Joe Biden. Certíssimo, o cara cantou tudo o que aconteceu. Leia isso aqui está todo o resumo do que vem ser os últimos acontecimentos, citando ali a vitória de Joe Biden, tá bom? Foi isso aqui que aconteceu. Realmente esse cara é meio louco, que Joe Biden vai ter que trabalhar muito para ficar bonitinho na foto. Galerinha, educação, Brasil, vamos lá, educação, Brasil, atualidades. A educação brasileira ganhou destaque este ano, quando o governo começou a anunciar as mudanças para a pasta. Um dos primeiros atos foi a criação de uma subsecretaria para promover a criação de escolas militares inicialmente em Brasília, certo ou errado? Tem que ler as últimas ideias. Eu queria trazer para cá as escolas cívico-militares. Gente, não era só em Brasília, tá? Corrija aí, tá errado. Risca Brasília, coloca em todo o Brasil. As escolas, elas vão ser montadas, inclusive aqui, vai ter um em Maceió. Em todo o Brasil vai ter uma escola militar, tá bom? Eu particularmente, admiro, sou um admirador e vejo porque, assim, a disciplina... Eu sou professor do Estado, tá, gente? Desde 2006. Ele está colocando em Brasília. Não, é em todo o Brasil. Tira esse inicialmente, é em todo o Brasil. Inicialmente em Brasília está errado. Escolas cívico-militares em todo o Brasil. Tá? Nem inicialmente, do inicialmente em diante está errado, é em todo o Brasil. Era para ser assim, ó, escolas militares em todo o Brasil. Ele botou inicialmente em Brasília, né? Não, essas escolas, elas vão ser em todo o Brasil, tá bom? Pois não? O que tem pertinho aqui é um exemplo, é mais ou menos nessa pegada, entendeu? Na pegada ali, como eu estudei lá, não é bem essa ideia, não. Lá não é esse militarismo forte, não. Entendi. Vamos lá. Aí ele diz aqui o próximo, ó. O Ministério da Educação, Abraham Weintraub, o governo afirmou que pretendia acabar com os cursos de ciências humanas, como filosofia e sociologia. Certo ou errado? Pensa comigo. Estamos num governo de extrema direita, certo? Olha como a CESP faz. A extrema direita, ela tende a ser inimiga de algumas disciplinas científicas que vesse o pensamento. É ou não é? Isso. Pensamentos filosóficos, em especial, na grande maioria das vezes, da extrema-direita, são perseguidos ou não? São perseguidos. Aí você já nota filosofia e o que mais? Sociologia. Certíssimo. Abraham Weintraub, ele citou, na hora em que quis cortar esses cursos, ele citou o governo japonês. Acredita nisso? O Japão diminuiu investimentos e pretende até 2022 acabar com os cursos de humanas.
Pô, brechó, que isso? Sério? Eles, na visão dos japoneses, eles visam que investir em humanas não tem retorno. Eles querem investir mais em ciências e tecnologia, robótica, física, matemática, ou seja, matérias de exatas. Assim, essa matéria exata, isso é uma opinião minha, deixa você muito focado para aquilo ali. A humanas abre teu pensamento para mais coisas ao teu redor. Te faz pensar não só naquela coisa que tu está construindo, naquele robô, naquela máquina, naquele sistema, naquele software. Não só naquilo, a humanas faz com que tu pense também no ser humano, no ser vivo. Tá? E não foque apenas em substituir as pessoas por máquinas. E tu nota que é uma tendência japonesa. Você pode perceber que é uma tendência japonesa essa substituição. Esse pensamento, digamos, voltado mais para o lado humano, ele vai perdendo força quando a tecnologia avança tanto quanto. Então, infelizmente é verdade, o governo japonês, vão pesquisar, verifiquem, o presidente mesmo, ele dizendo que lá é primeiro-ministro, né, parlamentarismo, mesma coisa com o presidente, ele não mais vai investir dinheiro do Estado em cursos de filosofia e sociologia. Vai ter faculdades lá? Vão, mas são as particulares que vão ter essas disciplinas, mas as públicas não mais, tá bom? Uma decisão do governo japonês, Abraham Weintraub abraçou essa ideia e jogou aqui para o Brasil, que eu acho sem sentido, tá bom? Todas as disciplinas, se elas são criadas, elas são ciências, elas merecem respeito, toda ela. E todas são necessárias. E todas são necessárias, não existe uma mais ou menos, tá bom? E, infelizmente, o nosso sistema, ele dá mais ênfase à língua portuguesa e matemática. É o sistema educacional, que é o que a gente mais utiliza no dia a dia, segundo alguns pensadores. Porque, para mim, você utiliza todas no dia a dia. Todas as disciplinas. Se tu vai daqui para casa, tu vai traçar o teu caminho. Tu tá usando a geografia sem nem saber. Né? Se tu olha ali para o tempo, tu vai estar usando a geografia sem nem saber. Até pegando ali o seu mapinha para fazer o seu 99, até mesmo o seu Uber, tu está usando a geografia sem nem você sentir. Então são N geografias, filosofia, sociologia que você vai usar no dia a dia, não só matemática e português. Tá bom? Vamos próxima. Diz aqui. É certa, tá, gente? Essa 11, infelizmente. Questão indígena, galerinha, no Brasil. Olha só, a questão indígena no Brasil, ela diz assim, ó. Voltou ao judiciário já no primeiro dia de governo. O presidente anunciou que a FUNAI, durante seu mandato, estaria submetida ao Ministério da Mulher, Família e de Direitos Humanos. E não mais dentro do Ministério da Agricultura. Ele não gosta da... E aí? FUNAI... Antes pertencia ao Ministério da Agricultura? Nerd, vamos lá. FUNAI antes pertencia ao Ministério da Agricultura? Um inimigo da outra. Pensa comigo. FUNAI, grande maioria das vezes, bate de frente com o Ministério da Agricultura. Ele queria colocar não no Ministério da Agricultura, né? Não, ele quer, já colocou, já colocou no Ministério da Justiça. Foi, infelizmente, vocês corrijam aí, tira agricultura, coloquem justiça. A questão ela está errada, porque não é agricultura, é justiça, tá? E tem mais, olha só que porcaria. Tá fazendo parte de um ministério onde não mais tem o moral e nem a prerrogativa, pensa comigo, não tem mais a prerrogativa de demarcar terra. Ou seja, tu colocou a FUNAI, que precisa de demarcações de terras indígenas, em uma pasta, Ministério da Justiça, que não tem prerrogativa de demarcar terras. Ele não tem que estar preso pela... Ou seja, engessou. Está ali parado. Nem sou de esquerda, gente, nem sou de direita. E hoje, a minha posição política é apartidário. Eu não posso estar aqui dando opiniões. Houve erros no passado, tem erros agora e vão existir erros futuros. A gente tem que migrar para aquilo que realmente seja para o povo, né? E não só para uma parte elitizada. Nem sou de direita, nem sou de esquerda, mas eu sei que a gente tem que encontrar ali um contrassenso e um consenso. Porque do jeito que está, a gente não pode continuar. Tá bom? Então a questão indígena ela tem que ser respeitada. Para piorar a situação, vamos tomar cuidado aí nessa arrastada da cadeira para não tirar a atenção.
Foi o tênis? Então, para piorar a situação, este governo de hoje autorizou exploração de minério nas terras indígenas. Isso é perigoso, tá? Você autorizar a mineração, porque você tem uma reserva indígena e tem uma outra contrapartida. Tem que aprender isso mesmo. Em governos anteriores, as terras indígenas estavam servindo como ambiente de contrabando de minérios, ou seja, chegavam lá algumas ONGs, estavam ali fazendo alguma situação que não era de acordo com o correto, enganando alguns grupos indígenas, inclusive com caminhonete, televisões, cachaça, até um grande jornal aí noticiou isso aí. E acabava explorando aquela reserva natural. Entendeu? Então, se você deixar livre demais, os espertinhos vão em cima, e se você liberar demais, você vai ter a degradação do meio ambiente. Então, tem que encontrar um meio termo para isso aí, tá bom? Questão indígena, essa questão aí estava errada, o correto é justiça e não agricultura. Vamos seguir. Liberação do porte de armas, atualidades, vocês têm que estar aí ligados nesse ponto de vista aí, né? Vão trabalhar com a sua .40 na cintura, amém? Amém. De novo não, todo mundo dormindo. Hã? É Glock agora, a Glock que calibre é? Então, por favor, Efraim. Não, que é isso, rapaz. Você é um cara tão antigo, só comigo você tem 5 anos. Vamos lá, próxima. Porte de arma. Lê comigo aqui, nerd. Uma das grandes bandeiras de Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral era a liberação do porte de armas e posse também no Brasil, alegando que o cidadão tem direito a exercer sua defesa pessoal. O presidente prometeu ampliar este direito. Quem é advogado aqui, levante a mão. Ninguém? As faculdades de direito estão tudo topada, porque advogado vai ter direito. Jornalismo, a galera nem tanto moral dá para jornalista. Agora estão topados. Jornalistas que exercem função investigativa também têm direito. Caminhoneiro, tem cara querendo ser caminhoneiro só para ter uma arma. Vigilante, tem gente que está querendo ser vigilante só para ter uma arma. Nada, mas os vigilantes são parceiros, porque pelo menos protege você durante a noite. Agora seja. Viu? Bora, seguindo. Liberação. 13, questão 13. Dessa maneira, o presidente preparou projetos de lei a fim de que fosse mais fácil o acesso das armas, contando com a maioria do apoio do Congresso. Com relação a essa matéria, certo ou errado, nerd? Vai, miséria, responde. E aí? Nada. Tô ouvindo um vácuo. Só o vento do ar-condicionado. Bexiga, lê de novo. Vai. Maioria do Congresso. Porte de arma, maioria do Congresso. PT, onde é que tu vai encontrar a maioria no Congresso? Nunca na floresta. Não, preste atenção. Olha, nerd, isto foi por... Diga decreto, viu? Para ficar bonito na gravação. Isto foi por... Decreto. Tchau, boba. Agora quase eu caio aqui. Entendeu? Então a gente foi por decreto. Não houve projeto de lei, nem tampouco ele teve maioria no Congresso. Até hoje, este decreto vai ser avaliado pelo Congresso para ver o que é que vai dar. Porque todo mundo sabe que por decreto tem período, né? Tem força de lei, mas ele pode ser apreciado pelo Congresso. Pode ser derrubado ou não. O Congresso vai apreciar esse decreto. Houve maioria? Não. Ele tem maioria hoje porque tem o Centrão na mão. Nós sabemos disso. Pode ser que dê certo? Pode ser. Você é a favor, Brechó? Cara, para todo mundo assim, não é legal. Você está dispondo um porte de arma para todo mundo, vocês sabem que tem pessoas e pessoas. Tem gente que tem um curso de direito, sem arma, já se acha dono de tudo. A soberba, né? Vai na mente e o cara já chega, não pode ver a polícia abordando ninguém. Espera aí, o que foi que houve? Hã? Quem tu és? Não, é que eu curso direito no SESMAC. Estou no meu quinto. Caramba, quinto ano, velho. Quinto período. Vai pro SESMAC porque lá não precisa aprender na TCC. Aí é contigo, tá saindo na gravação, não tem nada a ver com isso.
O pessoal do Sesmac, eu tenho um vínculo com ele. Deus me livre. Sesmac, eu te amo. Vamos lá. Então, aí o cara já se acha no direito. Imagina essa bexiga da peste com a espada na cintura. Pensa, 1,40. Ele não vai nem procurar saber. Aí o cara tá lá no estacionamento, botou o carro na vaga onde ele ia botar. Pronto, lascou. Tá? Primeiro porque ele é advogado e segundo que ele tá armado. Tá entendendo? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Tem que tomar muito... O vigilante, eu concordo, porque o cara sai de um serviço já pesado, vai para casa de bobeira, eu concordo. Estou dando a minha opinião. Um jornalista que esteja realmente trabalhando investigativo com crimes, eu concordo. O professor brechó que trabalha na comunidade, que trabalha na comunidade pesada, na escola, que reprovou alguns alunos. Concordo. Mas todo mundo assim, gente, fica difícil, né? Está vivendo num tempo muito doentio assim. Todo mundo Estamos vivendo num tempo muito bem, bebê. Qual é o teu nome? Fabrícia. Fabrícia. Estamos vivendo num mundo, hoje, o mundo é o mesmo, concordo contigo. O momento é muito doentio, galera, para você tá entendendo, distribuindo armas assim. Muito fraca. Eu já vi situações assim, por besteira, o cara tá agredindo. Aquela situação lá, né? Agredindo por besteira, gente. Falando sério. Imagina o Marcel Fest. Quem já viveu Marcel Fest aqui? Marcel Fest. Eu também não, tenho a idade de vocês. Eu nem sei. Eu só acompanhei pelo YouTube. Pelo YouTube. Eu assisti o vídeo no YouTube. Volta Marcel Fest. Mas eu não vivi esse momento. Eu queria ter vivido. Bora lá, gente. Seguindo. Paramos aonde? 14, aí vem, sem conseguir reunir a maioria, olha aí, ele diz o que diz, a maioria necessária para aprovar este projeto, o presidente aprovou uma série de decretos que aumentou o direito de porte de armas a uma série de categorias profissionais, assim, caminhoneiros, advogados, jornalistas, cobrindo notícias, está dizendo que eu disse aqui, realmente, notícias policiais e efetivos de segurança poderão usar armas, certíssimo, né? A galerinha aí que está... no labuto também, da questão da noite, e os vigilantes, enfim, vão poder. Agora imagina caminhoneiro. Sério, eu vi aquele caminhoneiro dando fechada naquele rapaz porque o cara estava dirigindo na frente e foi denunciar ele que ele estava fazendo cobrinha. Esse caminhoneiro armado não matava o cara? Né? A gente tem relatos de caminhoneiros que estão, infelizmente, porque querem fazer várias horas ali sem acordar, pega o doido, sem dormir, aí estão tomando a rebite e usando drogas, cocaína. Não são todos, a grande maioria são ordeiros, mas tem aqueles que desviam, como qualquer profissão. E resultado, imagina esse cara numa briga no trânsito, imagina esse cara chegando no restaurante discutindo com alguém, armado, mata a pessoa. Eu creio que tem que ter um contrassenso aí, como a justiça tem, tá? Reforma trabalhista, essa é uma das minhas. No dia 11 de novembro de 2019, entrou em vigor a reforma trabalhista, cujo projeto de lei havia sido sancionado em julho por quem, galerinha? Michel Temer. Cuidado, não foi na era Bolsonaro, foi na era Temer. Vou repetir. Risque sair, circula, porque eu sinto que vem alguma coisa com relação a essa reforma trabalhista. Como eu já, ex-alunos aqui meus sabem, a gente sempre que trabalha questões de revisão, de prova e tal, vocês sabem disso. As minhas questões, algumas estão lá, né, filho? As questões estão lá na prova. A gente já acertou 5 questões, tá? A gente trabalhou na nossa revisão e na prova ela, graças a Deus, caiu. Foi em 2012 e foi em 2017. Graças a Deus, estava lá. Então, eu estou sentindo que alguma coisa com relação a essa reforma trabalhista, ela venha junto com essa questão dos Estados Unidos. Oi, filho. Corrige aí no vídeo, você disse 2019. 2019 era Bolsonaro já. 2017 que era o Temer. 2000, qual ano? 2017, você falou 19. 17, rapaz. 11 de novembro de 2017. Você falou 19 para o vídeo. Para o vídeo foi 2017, viu? Não foi 19, não. Corrigido. Vamos lá. 11 de novembro de 2017, entrou em vigor a reforma trabalhista, cujo projeto de lei havia sido sancionado em julho pelo presidente Temer, galerinha. Presidente Temer, guarda isso, foi o Temer, não foi Bolsonaro. Por quê? Pela lógica, a gente está vendo que com esse ministro da economia, vocês sabem que esse demônio, ele toma decisões
as grandes maioria só para beneficiar os grandes empresários. O povo até agora eu não vi uma medida sendo tomada em prol do povo. Eu enquanto crítico político, não enquanto professor, não vi, tá? Aí então o que acontece? Não, aí podem associar essa medida ao presidente atual, e não tem nada a ver com o presidente atual. Foi na era Temer, 2017. Vamos seguir aqui. Sobre as principais alterações da reforma, vamos julgar o 16 e o 17. 15, né, primeiro. 15, 16 e 17. As férias podem ser divididas em até 3 vezes. Certo ou errado? O que é que tem aí na questão de vocês? Está entre parênteses o quê? O comentário, né? Antes havia possibilidade de dividir em 2. Tá certo. Hoje, na época, né, a gente poderia dividir em quantas vezes? 15 dias, né? Negociava com o patrão. Hoje você negocia com 3. Quem achou vantagem aqui? Levante a mão. Quem acha vantagem? 3 vezes. O que é que vocês acham? Hein, gente? Depende? Não, do lado, eu estou aqui do lado do trabalhador. Não quero empresário, não. Aqui a grande maioria trabalhador. O que é que vocês acham? 3 vezes ou 2? 2 vezes seria melhor? Nenhuma? Não, nenhuma, não. Quer trabalhar direto, filha? Não, melhor só dividir os 30 dias. Só Dá os 30 direto? 15 aí, E aí? melhor coisa, eu sou dificuldade, né? Em 2, mas hoje pode ser dividido em 3, até 3 vezes. Quer dizer, mas aí vai ter uma negociação. Olha, gente, não é obrigação. Viu a palavra? Pode, certo? Não é deve. Pode, pois. CLT, seletista. Não abrange estatutário, viu, galerinha? Vocês serão estatutários. Amém? Amém. Muito bem. Aí vocês vão sorrir, né? Agora vão ficar tristes. Aí vem a reforma administrativa. Se passar o estatutário, a gente tá... Cuidem. Veja o deputado federal que vocês votaram, como vai se comportar na votação dessa reforma administrativa, que está prevista para ser votada até junho. Cuida. Se liga no teu deputado federal, viu? Que pode dar rasteira na gente. Eu, enquanto servidor público, e vocês, futuros servidores públicos, amém? Amém. Muito bem, vamos lá. A 15 certa. 16. A jornada de trabalho foi alterada de 6 para 8 horas. O que é que tem entre parênteses? Nada. Tá errado. Corrijam aí. Ela não foi de 6 para 8, não. Ela foi de 12. Agora, antes era que horas? Antes era quanto? Era 8, né? Era 8. Agora foi para quanto? 12 horas. E aí? Dá para tu? Agora antes era 8. Era 8 horas, 4 horas... Né? Com 1 hora de intervalo, agora são 12, filho. Quem trabalhou 12 anos? Brincadeira. Não é 44 horas semanais, né? Mas essas 12 são divididas com 6 e 6? 6 e 6 com 1 hora de intervalo. É para quebrar, meu irmão. As mudanças podem afetar, gente, atenção aí, o nosso comentário, tá? Essas mudanças, elas só vão afetar realmente os seletistas, certo? De maneira direta. Já os estatutários vão ser de maneira indireta, porque quando tem a lei seletista, a reforma administrativa que está para ser votada pode se basear em leis seletistas, tá bom? Pode se basear. Então, como eu te falei, a gente tem o estatuto sério, né? O estatutário tem aquela lei, né, que é a 8.112 de 1990, ela é que rege, vão regir vocês também, tá? Vocês estarão na Polícia Militar, vocês estarão na Guarda Municipal, que é melhor, viu? 4.400 o piso, se ligue, certo? E agrega, viu? Agrega, quem tiver pós, certo? Mudança de letra e tal, é melhor. Já foi aprovado, o STF já referendou semana passada. O STF já referendou, porém, entretanto, todavia, Maceió não estava com um prefeito à época que se preocupasse com isso.
Este atual já comprou os fardamentos, já entrou em contato com as empresas de venda de arma, vai comprar. Os guardas irão sofrer ali o curso de formação para preparação da arma e curso de tiro. E lembrando aos senhores, existe já um projeto de lei, uma lei já aprovada, era projeto, foi aprovado em 2016, que toda e qualquer cidade acima de 1 milhão de habitantes, sua guarda metropolitana ou sua guarda civil, tem diferença, metropolitana e civil, daqui a pouco eu explico. Ela tem direito ao porte de armas, tá bom? Acima de 1 milhão de habitantes, tá certo? 1 milhão de habitantes. Foi 1 milhão de habitantes, viu? Acima de 1 milhão de habitantes, certo? Então, já a cidade de Maceió, a gente tem mais de 1 milhão de habitantes e aí a gente já foi contemplado, né? A gente tem mais 1 milhão, 113 mil, já passamos disso aí. Vamos para a próxima? O tempo de deslocação gasto para chegar ao trabalho por aqueles que têm dificuldade com meios de transporte em decorrência da falta de acesso é contado como hora de trabalho, certo ou errado? O que é que tem no comentário aí embaixo? Tem algum? Não. Tem não? Gente, antes ele era contado. Como é que era contado? Era contado para as pessoas que tinham local de difícil acesso, cuja empresa mandava o ônibus buscar você. Vamos lá, Braskem. A Braskem não manda buscar o funcionário em casa? O carro saiu de 5 da manhã. O meu horário na empresa de que hora é? 8. Se o carro foi me buscar e teve um acidente, coisa parecida, eu cheguei na empresa de 9. O meu horário vai contar de 9, é? Já começou a contar. Dentro do ônibus mesmo. O meu horário, 8 horas. E era contado. Agora não mais. Agora não mais. Se tu pega de 9... tu vai ter que fazer hora extra, se a empresa fecha, tu vai ficar no banco de horas devendo hora para a empresa. Aí é contigo e o patrão vai descontar de tuas férias ou coisa parecida. Viu? Agora tá assim. Piorou, filho, piorou. Vamos lá, próxima qual é? Lê para mim. Com relação aos fluxos globalizados nos diferentes espaços geopolíticos e econômicos do mundo contemporâneo, adoro essa fala. Vamos julgar o 1 e o 2. Primeira, o fato de o produto interno bruto do Brasil estar entre os 10 maiores do mundo reduziu a desigualdade social na última década. 2 erros, qual? Ele acabou de sair da reta. Primeiro que a gente acabou de perder, né? Estamos na 12ª posição e caindo. E o que acontece? E PIB não. Guarda isso, Ned. PIB não influencia na tua condição de vida. De maneira nenhuma. PIB só vai interessar para um só grupo, os empresários. E para a política do Brasil, do país. PIB não vai interessar para você enquanto cidadão comum. Que adianta? A gente sempre esteve nas 10 maiores economias do mundo, mas infelizmente a nossa beira da lagoa esquecida nunca deixou de ser esquecida. O desemprego nunca deixou de ser desemprego. As desigualdades sociais brasileiras nunca deixaram de ser desigualdades sociais brasileiras.